A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal. Aqui quem vos fala é o diácono Rafael, dirigente de nossa congregação aqui na cidade de Serra Bonita, Minas Gerais. Quero agradecer mais uma vez pela confiança do nosso pastor Gideon Júnior, a nossa pastora presidente Loide Ramos, por estar mais uma vez contribuindo para esse grande projeto. E hoje, meus queridos, iremos continuar o nosso estudo no capítulo 24 do livro de Levítico. Como vemos, meus irmãos, nas epígrafes deste capítulo, veremos sobre acerca da lei das lâmpadas, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Também veremos sobre o pão para a mesa do Senhor, a partir do versículo 5 até o versículo 9, e encerrando com apenas sobre o pecado de blasfêmia, a partir do versículo 10 até o versículo 23. O capítulo, meus queridos, começa falando do Senhor para Moisés, para que o povo levasse até Arão um azeite puro, um azeite batido, onde Arão teria que abastecer o candelabro, onde era uma peça de 7 hastes que ficava no lugar santo, na parte externa do santuário, conforme nós vamos ver descrito em Êxodo, no capítulo 25, do versículos 31 até o versículo 40. E como já vimos, meus irmãos, ele era uma peça só, totalmente de ouro, em formato de árvore em flor, onde ela deveria arder, ou ficar aceso continuamente. Deus estabeleceu a conservação do candelabro aceso como um estatuto perpétuo, ou seja, este mandamento não deveria ser jamais revogado. Mas, como vemos na história, que essa prática foi interrompida depois que o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo do Senhor no ano 70 depois de Cristo, e impedindo que os judeus continuassem a estabelecer este mandamento. E depois, no Novo Testamento, nós não vemos falando mais nada acerca deste mandamento. Então, meus queridos, teria deixado de ser este mandamento, um mandamento perpétuo? Veremos que não. Essa ordenança continua cumprindo-se nos dias de hoje. Assim como vimos no capítulo anterior, todo o estatuto perpétuo que o Senhor estabeleceu na velha aliança foi mantido na nova aliança. Porém, não mais como figura, e sim com o seu cumprimento. Há, portanto, um princípio na manutenção das lâmpadas que é mantido no Novo Testamento, com o cumprimento daquilo que o candelabro prefigurava. Mas, para entendermos a manutenção das lâmpadas que o sacerdote era obrigado a executar, é que nós hoje, na condição de sacerdócio santo, também somos. E é importante compreender a figura que era do candelabro. Tudo, meus irmãos, que continha a figura humana no tabernáculo traz a presença da madeira de acácia, que é a figura bíblica da humanidade. Mas o candelabro era uma peça totalmente de ouro, que tipificava algo divino, a glória de Deus. Então, se não há madeira, não se pode haver humanidade, Portanto, não se refere nada que seja humano. Se a peça era totalmente de ouro, logo nós entendemos que, portanto, era divino. Mas o que isso tipificava? Nós vamos ver que o Senhor deu uma visão muito significativa a Zacarias, envolvendo essa figura do candelabro, como nós vamos ver em Zacarias 4, do versículo 1 ao versículo 10. Temos o profeta tendo uma visão de um candelabro de 7 pontas, sendo abastecido por 2 oliveiras,
que estão ao lado de uma grande bacia de azeite. Quando Deus dava a visão aos profetas, estava falando por meio de mistérios e enigmas, usava figuras por meio do seu significado para trazer uma mensagem. E depois de ter mostrado este candelabro, o Senhor mostra o que prefigurava. Como vemos em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos claramente que é uma figura do Espírito Santo. Por isso, a ordem de manter sempre acesa a lâmpada no tabernáculo é aplicada no Novo Testamento, como se referindo ao Espírito de Deus que jamais deveria se extinguir. E cada um de nós, meus queridos, hoje nós somos santuários do Senhor e também sacerdotes e responsáveis pela manutenção deste candelabro. Temos o Espírito Santo em nós e devemos mantê-lo aceso. Ou seja, meus queridos, como está descrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, não extinguirás o Espírito. Temos a responsabilidade de não extinguir o Espírito Santo de dentro de nós. Logo após, meus queridos, no versículo 5 ao versículo 9, veremos falar sobre o pão para a mesa do Senhor, ou a mesa dos pães da preposição, que ficava ao lado direito de quem estava entrando no lugar santo. A mesa era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro, como vemos descrito em Êxodo 25, do versículo 23 ao versículo 30, e no capítulo 37, do versículo 10 até o versículo 16. Ao seu redor havia uma moldura de ouro com 4 dedos de largura, e fixada em cada uma de suas 4 pernas havia uma argola que por onde era colocado as varas quando se chegasse o momento de transportá-la. Além disso, meus queridos, se tinha pratos, recipientes, jarro e taça feitas de ouro puro, e eram colocadas sobre a mesa. Os pratos e recipientes provavelmente continham um incenso, e os potes e as taças eram aparentemente usadas para ofertas de libação. O objetivo principal da mesa era servir de apoio para os pães da preposição, ou pão da presença, que era colocado diante da presença da face do Senhor. A cada sábado, os sacerdotes substituíam os pães da semana anterior por uma porção nova de pão quentes. Exatamente 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel deveriam ser dispostos em 2 fileiras de 6. E esses pães eram uma oferta de alimentos apresentada a Deus, que deveria ser continuamente realizada como uma aliança perpétua. Juntamente com os outros elementos do tabernáculo, a mesa destaca a relação e aliança entre Deus e o seu povo, enquanto o Senhor habita com Israel de maneira especial. Embora muito possa ser dito sobre esta mesa, meus queridos, há alguns pontos a serem observados. O primeiro é que ela enfatizava a provisão de Deus para Israel. Deus é o Criador e o Senhor da aliança, e é um Deus zeloso que cuida de teu povo, sendo a fonte de vida para eles. O Senhor lhes garantia um alimento todos os dias, como vemos no deserto o maná. Mas o Senhor, Ele é a fonte de vida eterna. Eles ofereciam para a mesa uma porção de que Deus, de forma abundante, lhes dava, e dessa forma mostravam sua gratidão e adoravam o Senhor da aliança. Também
ela destacava íntima comunhão existente entre Deus e o seu povo. Como vemos, meus irmãos, uma refeição entre pessoas, entre a família, é algo de íntima comunhão. E nós vamos ver, por exemplo, isso quando Abraão oferece alimento para os anjos em Gênesis 18. Significativamente, no mesmo capítulo, mas no livro anterior, em Êxodo, mostra um maravilhoso exemplo disso. Depois de que Deus deu a sua lei, Moisés e os anciões subiram a montanha para comer uma refeição com o Senhor. O texto relata de forma maravilhosa, meus queridos, que naquele momento eles viram a Deus, como vemos no versículos 10 e 11. Essa foi a refeição da aliança que comemorava a relação entre o Senhor e Israel. Assim como os 12 pães eram uma oferta de alimento para o Senhor e que mais tarde seriam comidos pelos representantes sacerdotais do povo, a mesa tornou um lembrete perpétuo da comunhão íntima compartilhada entre Deus e o seu povo. E assim, meus queridos, este pão, o pão da presença, apontava para o nosso Senhor Jesus como o pão vivo que desceu do céu, como vemos em João, no capítulo 6, a partir do versículo 2. Ele é o pão da vida, o verdadeiro maná celestial, e todo aquele que come sua carne e bebe o seu sangue, isto é, aquele que nele crê, tem a vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E este ato de alimentar-se do nosso Senhor pela fé que é simbolizada em nossa Santa Ceia, que não mais se limita aos sacerdotes com os pães da preposição na antiga aliança, na refeição da nova aliança, todos nós podemos participar da íntima comunhão com o nosso Senhor e juntos a igreja comprova que são conhecidos e amados por Deus. E ainda, meus queridos, a mesa do Senhor aponta ainda para a gloriosa ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo e a sua igreja viverão em comunhão eterna, como vemos em Apocalipse 19, do versículo 6 ao versículo 9. E essa mesa é que Deus está preparando para aquele que o amam e para aqueles que são amados por Ele. E para terminarmos, meus queridos, a partir do versículo 10 até o 16, está registrado o apedrejamento de um jovem, filho de uma israelita com egípcios, que havia blasfemado no nome do Senhor. Ele foi aprisionado até que se fosse dito que deveria ser feito pelo Senhor. Deus disse a Moisés que ele deveria ser levado para fora do arraial e ser apedrejado por toda a congregação até que fosse morto. E com esse acontecimento, foi preciso que fosse pronunciada a lei para caso de blasfêmia pelo nome do Senhor, como vemos no versículo 16, que tendo alguma tentativa de se destruir a honra do nome do nosso Deus, deveria receber a justa retribuição para ser destruído todo aquele que agisse contra a honra do nome do Senhor. A sentença deveria ser executada por toda a congregação, para que se exibissem o zelo deles em favor à honra pelo nome do Senhor. A antiga aliança ensinava uma figura quão perigosa é blasfemar contra Deus, pois se o homem se colocar voluntariamente contra o Senhor, por fim será morto, e com o pior das mortes, que é a morte eterna, simbolizada naquela morte por apedrejamento. Para marcar o caráter da gravidade de blasfemar contra o nome do Senhor e amaldiçoá-lo, juntamente com o pronunciamento da lei
contra aquele que havia blasfemado, o Senhor reafirmou a lei olho por olho ou dente por dente, identificando que a morte de um animal poderia ser reparada com a substituição por outro, como vemos no versículo 18 ao 21. Mas quem matasse um homem deveria ser também morto, como vemos no versículo 17. Mas quem matasse um homem deveria também ser morto. Na nova aliança, Jesus removeu essa imperdoabilidade do pecado de blasfêmia contra o nome do Senhor, como vemos em Mateus 12, do versículo 31 ao 32, quando disse que até falar contra o Filho do Homem poderia ser perdoado aos homens por ele nesta nova dispensação da graça, assim como qualquer outro pecado do homem, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que identificava aquele pecado que negar a obra feita por ele. Quando se tem esta convicção por relação divina, assim como ocorreu com muitos fariseus nos dias do ministério terreno do nosso Senhor, assim como ocorreu com muitos fariseus nos dias do ministério terreno de Jesus, que atribuíam as obras que eles sabiam por convicções serem realizadas pelo Espírito, e atribuindo a Beelzebul. Como é pelo novo nascimento do Espírito a santificação operada por ele nos corações dos homens, que eles podem ser perdoados e salvos. Então, por consequentemente, não pode haver salvação para aqueles que resistem ao próprio Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, no entanto, nos ensinou ainda um caminho muito melhor do que a vingança, que é o amor. E ele dá outra interpretação ao mostrar que o melhor caminho não é a vingança, mas o perdão. Como vemos em Mateus 5, a partir do versículo 38, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resista aos perversos. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar a você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar o caminho com ele 1 milha, vá com ele e ande 2. A quem pede, não volte as costas. Aquele que deseja pedir algo emprestado, ame aos teus inimigos. Vocês ouvirão o que foi dito, ame o seu próximo e odeie os inimigos. Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e orem por aquele que os persegue, para que vocês venham a ser filhos do meu Pai, para que está no céu, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham aprendido com esta palavra. Confesso aos irmãos que tenho aprendido muito com esse grande projeto e que eu peço ao Espírito Santo que dê o determinado discernimento a todos vocês. Então, desde já, meus queridos, agradeço mais essa oportunidade e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.